Antes de mais nada, eu quero saber, você é do time dos corajosos que encaram qualquer tipo de atração ou você é do time meu, que é um pouquinho mais assim, peraí, deixa eu observar, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Olá, esse é o canal da De Férias em Orlando e é um grande prazer estar com vocês aqui. Esse vídeo é sobre as montanhas russas de Orlando, mas antes de mais nada, se inscreva, toque no sininho, curta o vídeo, compartilha, deixa seu comentário, tudo que tiver direito, que é pra gente fazer muito mais conteúdo aqui para ajudar na viagem de vocês. Seja qual for o seu time, não tem problema. Com certeza tem uma opção de montanha-russa para você. É sério, mesmo aqueles mais cautelosos, não vamos dizer medrosos, também tem vez em Orlando e muito. E hoje o assunto é sobre montanha-russa e todo mundo vai perceber que tem montanha-russa para todos. Importante ressaltar, vou falar sobre todos os tipos de montanha-russa que a gente encontra em Orlando. Então, montanha-russa tradicional, que daí pode ter looping ou não ter looping, aí eu vou até entrar nesse detalhe com vocês. Também montanha-russa aquática e montanha-russa infantil. Vou falar sobre a altura mínima para cada uma delas, o tempo de duração médio também de cada uma delas, para a gente já se preparar em, quanto tempo que eu vou ficar apavorada durante a atração, ou quanto tempo de adrenalina eu tenho nessa atração. E mais alguns outros detalhes, algumas informações, dicas, curiosidades, enfim, sobre cada uma delas. Agora sim, vamos lá e vamos começar pela Disney. No Magic Kingdom são 6 montanhas russas, eu vou provar isso para vocês. A primeira delas, Space Mountain, uma montanha russa indoor, fechada, no escuro, com alguns jogos de luzes, que simula um foguete e atinge 45 km por hora. Embora a sensação seja até um pouquinho mais do que isso. Ela não faz looping, então já é um pouco mais tranquila para quem de repente tem algum tipo de receio. E a altura máxima de queda é de 27,5 metros. Mas assim, é tudo tão rápido que a gente não sente de fato a hora da queda. Essa é uma montanha-russa tão icônica, tão tradicional para Disney, que ela está presente além do Magic Kingdom também em Tóquio, em Hong Kong, em Paris e na Califórnia. Só em Xangai que não tem ainda. Tem temáticas diferentes, formatos diferentes, mas é a Space Mountain. A altura mínima para ir na atração, 1,10 metro de altura, e o tempo de duração, 2,5 minutos de aventura adrenalina. Bem importante, quando eu falo altura mínima, pode ser que algumas atrações, alguns parques, de repente, dependendo até da montanha-russa, seja necessário que a criança esteja acompanhada de um adulto. Se ela estiver sozinha, pode ser que eles peçam que a criança tenha uma altura um pouquinho maior do que essa. Então, vamos tratar aqui da altura mínima, considerando que ela esteja sempre acompanhada. A segunda montanha-russa do Magic Kingdom, Seven Dwarfs Mine Train. Ela é baseada na história da Branca de Neve e os 7 anões, principalmente os anões, já que ela acontece dentro de uma mina. Tem a musiquinha, ela é toda temática e é uma delícia. Ela não tem queda alta, ela não tem assim tanta velocidade também, assim como não tem qualquer looping. Ela é uma montanha-russa familiar. Para participar, precisa ter a altura mínima de 97 centímetros e ela tem 3 minutos de duração. A próxima, minha queridíssima Big Thunder Mountain. Ela não tem nada de assustadora, não tem queda alta, não tem looping. Ela é uma montanha-russa também que passa por uma mina, por cavernas. Ela é super tranquila e, na verdade, ela é bem divertida, principalmente se você for em um dos últimos vagões, porque ali chacoalha bastante. Te garante várias risadas, boas risadas na realidade. Ela é bem familiar, a altura mínima 97 centímetros e a duração de 3 minutos. A quarta opção é a The Barnstormer, uma montanha-russa infantil que fica na Fantasyland, na área mais lúdica realmente do parque. Ela é bem curtinha, ela não tem grande altura, não tem grande queda, é super rápida, assim, no sentido de tempo de atração, que não chega basicamente a 1 minuto. E a altura mínima para participar, 89 centímetros, mas o adulto pode, até deve, ir junto com a criança, não tem problema algum. Eu sempre vou, mesmo sem criança, confesso. A quinta opção é a Splash Mountain. Ela é uma montanha-russa aquática, ela é classificada assim, embora muitas vezes a gente acabe não enxergando como uma montanha-russa. É um passeio de 10 minutos no barquinho e no final tem uma queda. É queda única, então ela não tem looping, ela não tem nada de muito radical, só essa queda que tem 27 metros de altura e é em 45 graus, podendo também molhar os participantes. A altura mínima para brincar,
1,02 m. A sexta montanha-russa desse parque, na verdade, ainda não está em funcionamento, ela está em construção, que é a montanha-russa com a temática de Tron, que está para ser lançada agora em 2021, então logo eu venho contar mais sobre ela para vocês. O Epcot é um parque que ainda não tem montanha-russa, mas ele entra aqui na lista porque está sendo construída montanha-russa com a temática dos Guardiões da Galáxia e promete. Vai ser lançada também em 2021 e volto para falar mais sobre ela para vocês. No Hollywood Studios está a minha queridinha, preferida, Rock and Roller Coaster, estrelando a Aerosmith. Então tem uma história com a banda de que nós somos convidados a participar de um show e ir até esse show a bordo da limusine que comporta 24 pessoas por vez, junto com a banda. E essa montanha-russa, ela chega a quase 100 km por hora, ou essa limusine, a quase 100 km por hora, numa arrancada só. Então, assim, no máximo 3 segundos já tá nessa velocidade, já faz um looping e depois ainda tem mais 2 inversões, né? Aqueles parafusos. Ela é toda no escuro, com exceção das luzes neon que acompanham todo o trajeto, e tem também a música da banda. São 5 opções de música, então a cada vez que você vai na atração, pode ser que você escute um som diferente. Tem os alto-falantes em toda a atração, né, dentro dela, assim como no assento e aqui também ao lado da nossa cabeça. É demais! Podem ir, que vocês não vão se arrepender. A altura mínima, 1,12 m, o percurso tem 1 km e é feito em 3 minutos. Nesse mesmo parque tem a Slink Dog Dash, que é baseada no cachorrinho de mesmo nome do Toy Story, se lembram? Então fica na Toy Story Land, totalmente temática. Ela é uma montanha-russa familiar, mas ela chega a 64 km por hora. Ela tem algumas ondulações, ela tem uma pequena queda, mas nada assim tão radical. Dá para se divertir a beça. A altura mínima é de 97 centímetros e a duração do percurso de 2 minutos. No Animal Kingdom, a Expedition Everest, que conta a lenda da montanha proibida e o Yeti. Ela é uma montanha-russa que tem um trecho no escuro, ela não faz looping, ela tem uma queda única de 24 metros de altura e ela chega a 80 km por hora. Para brincar, precisa de 1,12 m de altura e ela tem 3 minutos maravilhosos de duração. Partindo para a Universal Studios, primeira montanha-russa que a gente vai falar, Hollywood Rip Ride Rocket. É aquela montanha-russa com aquela subida assim, ó, retinha, 50 metros de altura, ela sobe em 90 graus, você vai deitado no carrinho, vendo o céu. Dizem que a impressão é de que o carrinho vai cair para trás. Por que dizem? Porque eu nunca fui. Ela atinge 105 km por hora, um trajeto de 1 km e 200 metros que ela faz em 1 minuto e 39 segundos. Enquanto você sobe, você pode escolher a música que você quer ouvir durante a atração. Também dizem que é muito fácil você vacilar e não conseguir escolher nenhuma, né? Afinal, convenhamos. Mas aí o sistema escolhe uma aleatoriamente, bota lá pra você e sei lá se você vai ouvir alguma coisa de fato, além dos gritos. Se eu estiver do seu lado, que é quase impossível, você só vai ouvir grito mesmo. A altura mínima de 1,30 m. Também lá, Harry Potter and the Escape from Gringotts, que é uma montanha-russa junto com um simulador 3D num passeio de 5 minutos super bacana e a altura mínima de 1,07 m. Revenge of the Mummy é uma montanha-russa muito indicada para quem tem um pouquinho mais de receio, fica naquela vou, não vou, pode ir tranquilo, ela é uma montanha-russa indoor, ela é fechada, então a gente não vê o que acontece lá e isso pode causar um pouquinho de aflição para algumas pessoas. Mas ela é bem tranquila, ela tem muito mais um trajeto interessante, toda a temática do filme A Múmia, mas não tem assim altas quedas, nada do tipo, também não faz nenhum looping. Ela chega a 72 km por hora e isso é o que tem assim de mais radical. A duração é de 2 minutos e a altura mínima 1,22 m. E para fechar, Woodpeckers Nut House Coaster, que é a montanha-russa infantil com a temática do pica-pau, trajeto super curtinho, nada de radical, altura mínima 92 centímetros. No parque ao lado, Islands of Adventure, está The Incredible Hulk Coaster, que é a montanha-russa temática do Hulk. Essa eu morro de vontade de ir, mas também morro de medo. Vamos ver se algum dia eu encaro. Ela é uma montanha-russa de impulsão, então ela já sai no alto a 65 km por hora em 2 segundos, atingindo até 108 km por hora. Em um trajeto que é cheio de loops e inversões, isso é feito em 2 minutos e a altura mínima de 1,38 m. A mais nova montanha-russa desse parque é a Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure.
ou algo assim. Essa é uma montanha-russa familiar, totalmente temática de Harry Potter. Ela é com o carrinho, na verdade, é uma moto com sidecar do lado, né, que é aquela cadeirinha que vai ao lado. O mais diferente, de fato, quando você consegue ir pilotando a moto. Você tem uma sensação um pouquinho diferente. Ela é uma montanha-russa não radical, não tem looping, não tem grandes inversões, nem grandes quedas. Ela tem, na realidade, uma queda de 5 metros de altura, mas é uma queda vertical, que dá uma sensação de queda livre, além de 7 lançamentos durante o percurso. Então ela tem todo um diferencial, vale a pena participar. É uma das mais longas, com 1,5 km de percurso, feito em 3 minutos. A altura mínima é de 1,21 m de altura. Ainda na temática de Harry Potter, uma montanha-russa infantil, Flight of the Hippogriff. Será que eu falei certo? Eu não fiz a lição de casa sobre Harry Potter. O trajeto é super curtinho, mas ela tem uma queda de 13 metros de altura, o que é um grande diferencial. A duração é de 1 minuto e 6 segundos e a altura mínima para brincar 91 centímetros. A próxima é a Dudley Do Right Ripsaw Falls. A próxima é a Doodle Do Right Ripsaw Falls. Por que é um nome tão complicado, gente? Essa é uma montanha-russa aquática, um passeio no barquinho com duração de 6 minutos e no final uma queda única de 18 metros de altura. O que acaba assustando um pouquinho para quem olha lá de baixo é que lá em cima ela tem uma certa curvatura que dá uma assustadinha, mas é uma delícia. E a altura mínima para brincar, 1,12 m de altura. E para fechar, nesse parque está sendo construída uma montanha-russa com a temática de Jurassic Park. A data prevista é ainda para 2020. Vamos ver se alguma coisa muda por conta do tempo de paralisação, mas provavelmente deve seguir. Já vimos então o complexo Disney e complexo Universal. Quero falar ainda do complexo SeaWorld, que é composto pelos parques SeaWorld em Orlando e Busch Gardens, que fica em Tampa, aproximadamente 1 hora de Orlando. E esses dois parques são os que têm as maiores montanhas russas, as mais concorridas e que o pessoal que é mais radical ama. E mesmo quem não é radical vai descobrir aqui que tem algumas boas alternativas pra gente também. Então fica de olho, não perca que esse próximo vídeo sai em breve. Enquanto isso, curte esse daqui, comenta, conta pra mim qual montanha-russa dessas que você mais gosta até aqui. Clica no aviãozinho, manda pro seu colega também. Aquele que acha que Orlando é só magia, manda pra ele e mostra que sim, dá pra ser bem radical lá. E para aqueles que de repente têm um pouquinho mais de medo, manda pra eles verem que tem opções pra todo mundo. Obrigada, gente!